Mas se nós temos, e aí fica uma reflexão, cara, a gente precisa levar isso aí a sério também. Consciência política. Consciência política. Só para sabe quando é que começa esse desleixo e esse desdém que a gente tem por essa questão da política? Sabe quando é que começa isso? Quando lá na escola a professora pergunta que alguém tem uma dúvida e daí ninguém levanta a mão. Na verdade, ninguém entendeu nada. Mas todo mundo está com vergonhinha de perguntar. Porque vão achar que eu sou burro. Ou não quer perguntar porque vai estender a aula, professor. Ou tá louco para ir embora. Né? E daí isso se perpetua até hoje, numa reunião, por exemplo, no trabalho, um Bernardo da vida no final. Mas tal coisa. Todo mundo já fica assim, tá todo mundo louco para ir embora, para que termine aquela reunião. Não, a gente não se preocupa lá no início. Capaz que vai se preocupar depois. Aí tu sai da aula cheio de dúvida, tu sai da igreja cheio de dúvida, tu não pergunta, tu não questiona, e tu vai viver a vida inteira chorando, choramingando pelos cantos, mas nunca levantou a mão para perguntar, para questionar, para se posicionar. E aqui a gente está falando só de política, né? Eu vou deixar o Alexandre falar, mas comenta aí o que vocês estão achando desse tema, comentem as experiências que vocês têm sobre isso também, coloca nos comentários o pensamento que vocês têm, a ideia que vocês têm, o conceito que vocês têm sobre o envolvimento do cristão com a política, que é muito importante saber a opinião de você que está acompanhando a gente também. Por favor, Alexandre. Não, até assim, puxando o gancho ali da questão da consciência política, né? Infelizmente nós temos às vezes até pastores falando, não, política não é algo para ser debatido, né? Não é algo para ser falado. De fato, a gente não tem que falar sobre política nos púlpitos ou dentro da igreja, mas essa consciência política ela precisa ser plantada, ela precisa ser trabalhada, e não tem outra forma de fazer isso senão pela educação. E se nós não fizermos dentro da nossa casa e dentro das igrejas, será feito nas universidades por professores que são contra o cristianismo, por professores que não querem saber do jovem lendo a palavra de Deus, ou lendo qualquer livro e passando a pensar por conta própria. Infelizmente, nós temos hoje nas igrejas, isso é uma realidade, e eu não culpo outras pessoas, senão os pais e alguns pastores. Nós temos jovens que seguem ideologias comunistas, né, e que falam abertamente, defendem abertamente. Não há como coabitar o comunismo e o cristianismo. Não existe forma. Mas nós não ensinamos mais os jovens não orientamos os jovens quanto à educação, quanto àquilo que eles devem ler, quanto àquilo que eles devem aprender, a gerar essa consciência cristã, essa cosmovisão cristã desde pequenos. Não, é o que tu falou, vai na escola dominical, aprende ali historinhas. Não se ensina a palavra de Deus, se ensina historinhas. Tem um pastor presbiteriano, agora não recordo o nome dele, ele é doutor em alguma coisa, e ele tira sarro, né, daquele desenho da Arca de Noé, crivada de animais caindo para fora. Assim. Aí ele diz assim, gente, aquilo ali é um absurdo. A arca ela tinha um tamanho, né, considerável. Os animais possivelmente que entraram na arca eram animais pequenos, né, filhotes. E aí ele começa a trazer toda uma explicação científica do jeito que os animais entraram na arca. Ele diz assim, isso aqui devia estar sendo ensinado para as crianças. Não aquela coisa boba lá que é uma arca abarrotada. É educação, passa gente. A vida toda achando que é que nem os leãozinhos do Daniel. Exatamente.